Olá pessoal, neste vídeo irei resolver um exemplo de equação diferencial ordinária com valor de contorno utilizando o método de diferenças finitas. Para resolver esse problema utilizando o método de diferenças finitas, ou simplesmente MDF, o primeiro passo é a discretização do domínio, ou seja, achar um conjunto de valores de x onde a solução vai ser obtida. O segundo passo é resolver a discretização da equação, ou seja, substituir as derivadas da forma contínua por aproximações discretas. Como vimos, temos duas formas de aproximar a derivada primeira, uma chamada de diferença progressiva, outra chamada de diferença regressiva, e uma forma de aproximar a derivada segunda. Também foi apresentado equações para determinar o valor de x, ou seja, os nós da malha onde eu quero obter a solução. A princípio foi utilizado uma função φ genérica. Como neste exemplo eu vou trabalhar com um problema de equação do calor, difusão do calor, eu vou substituir esse φ por t. Então, as mesmas expressões, agora em t. Aproximação para a derivada primeira, progressiva e regressiva. Aproximação para a derivada segunda, diferença central. Então, o problema que a gente vai resolver é encontrar a solução da transferência de calor por condução unidimensional. Então, esse termo, derivada segunda, nesse problema, representa a difusão. O domínio é de 0 até 1. E a temperatura em x igual a 0, ela é 10 graus. E em x igual a 1, no outro contorno, ela é 30 graus. Então é um problema bem simples. A gente vai aplicar o método de diferenças finitas. Então o primeiro passo, como a gente acabou de ver, é a discretização do domínio. Para isso, eu vou primeiro calcular o valor do h, que é o b menos a dividido por n. Como o meu problema está entre 0 e 1, o b é 1, o a é 0, e o n dado por exercício é igual a 4. Então o h vai ser 0,25. O próximo passo é determinar cada um dos valores de x, utilizando a fórmula x de índice i é igual o a mais o i vezes h. Como o a é 0 e o h é 0,25, que a gente acabou de calcular, a única coisa que vai variar de um x para o outro é o índice. Então, se o índice for 0, ou seja, o primeiro valor de x, vai ser a mais 0 vezes h, ou seja, 0 mais 0 vezes 0,25, e vai dar 0. O x de índice 1, o segundo valor de x, vai ser a mais o índice, que é 1, vezes h. Então, com isso, eu vou ter o x1 igual a 0,25. E assim por diante. O x2 é a mais 2 vezes h, que vai dar 0,5. O x3 vai ser a mais 3 vezes h, que vai dar 0,25. E o x4 vai ser a mais 4 vezes h, que vai dar 1. Então, observe como que eu tenho a minha distribuição. O x0, que é 0, o x1, 0,25, o x2, 0,5, o x3, 0,75, x4, 1. Então, se eu resolvesse o problema utilizando uma abordagem contínua, que nesse caso seria até possível, eu ia encontrar a solução para os infinitos pontos de 0 até 1. Utilizando o método de diferenças finitas, o MDF, eu vou encontrar apenas soluções para esses pontos. 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. E neste caso particular, a solução em x0 igual a 0, eu já tenho dado como uma condição de contorno, que é 10 graus. A solução em x4, que é 1, eu também tenho dado como uma condição de contorno, que é 30 graus. Então, na prática, eu só vou precisar encontrar a solução, a temperatura, para esses três pontos internos. Então, o segundo passo é a discretização do modelo.
Então eu vou substituir essa derivada segunda por uma aproximação. Como a gente viu, uma forma de aproximar a derivada segunda é utilizando diferença central. Então, diferença central é a temperatura no índice I menos 1, ou seja, a temperatura em x de índice I menos 1, que eu abreviei utilizando apenas o índice, menos 2 vezes a temperatura no índice I, mais a temperatura no índice I mais 1, dividido tudo por h ao quadrado. Então, substituindo o h por 0,25, tenho essa expressão. Multiplicando ambos os lados por 0,25 ao quadrado, eu posso reduzir essa expressão por t de índice I menos 1, menos 2 vezes o t de índice I, mais t de índice I mais 1, igual a zero. Então, essa equação vai servir para determinar equações para todos os nós internos ao meu domínio. O primeiro nó, que é o nó de contorno, eu tenho uma condição prescrita, ou seja, é dado pelo exercício que a temperatura é igual a 10. Então, o T em x de índice 0, que por acaso é igual a 0, mas o T de índice 0 é igual a 10. Já para o I valendo 1, para o índice I valendo 1, eu vou aplicar essa equação. Então, eu vou ter T de índice I menos 1, como o I é 1, o I valendo 1, 1 menos 1, T, 0. Menos 2 vezes o T de índice I, então 2 vezes T1, mais T de índice I mais 1. 1 mais 1, 2. Então, a segunda equação que eu tenho é essa. Para o índice I valendo 2, mesma coisa. Vou aplicar essa equação que eu defini para todos os pontos interiores ao meu domínio. Então, eu vou ter t de índice I menos 1, 2 menos 1, T1, menos 2 vezes TI, que é 2, mais TI mais 1, que é T3. Para o I igual a 3, eu tenho TI menos 1, que é 2, menos T com índice I, que é 3, mais T com índice I mais 1. 3 mais 1, 4. T4. Para o índice valendo 4, é o índice valendo N, eu também tenho uma condição de contorno. A temperatura para o x4, que é 1, é 30 graus, dada lá pelo exercício. Então, observe que as situações, os índices interiores ao meu domínio, eu aplico a discretização do modelo. Os índices do contorno, eu tenho que tratar especificamente respeitando a condição de contorno que foi dada. Observem também que eu tenho uma relação. Para resolver a temperatura 1, eu preciso da temperatura 2. Para resolver a temperatura 2, eu preciso da temperatura 1. Para resolver a temperatura 3, eu preciso da temperatura 2. E vice-versa. Ou seja, eu tenho um sistema algébrico linear, onde todas essas equações devem ser resolvidas simultaneamente. Para estruturar melhor esse sistema, eu vou utilizar uma notação matricial. Então, eu vou ter uma matriz com os coeficientes, um vetor das incógnitas, T0 até T4, e um vetor dos termos independentes. Na primeira equação, eu tenho o T0 multiplicado por 1 igual a 10. Então, o T0, o termo que multiplica o T0 é o 1. Todos os outros termos são multiplicados por 0. Então, linha vezes coluna vai ser igual a 10. A segunda equação, eu tenho o T0 multiplicado por 1, o T1 multiplicado por menos 2 e o T2 multiplicado por 1. E isso tudo é igual a 0. Na terceira equação, que é o I2, o T0 é multiplicado por 0, eu não tenho T0 nessa equação, o T1 é multiplicado por 1, o T2 é multiplicado por menos 2 e o T3 é multiplicado por 1, que também essa equação é igual a 0.
próxima equação, mesma coisa. T0 e T1 é multiplicado por 0, T2 multiplicado por 1, T3 multiplicado por menos 2, T4 multiplicado por 1, que também é igual a 0. E na última equação, todos os valores de T multiplicado por 0, com exceção do T4, que é multiplicado por 1, que é igual a 30. Ou seja, eu tenho 5 nós para serem resolvidos. Isso me originou um sistema de ordem 5. Resolvendo esse sistema linear, com algum dos métodos já vistos na disciplina, por exemplo, utilizando o método de Gauss-Seidel, eu obtenho a solução do meu problema discreto. Então, eu obtive aqui a solução do T0, em x igual a 0, 10 graus, que já era uma condição prescrita, mas foi obtida também pelo modelo, pelo sistema algébrico linear. Para o x1, que é 0,25, 15 graus. Para o x2, que é 0,5, 20 graus. Para o x3, que é 0,75, 25 graus. E para o x4, que é o próprio 1, a temperatura do contorno, que é 30 graus. Com isso, eu finalizo a solução do problema de difusão de calor unidimensional desse exemplo.